Olá, muito bom dia, segundona, começando mais um programa A Dona da Bola, aqui diretamente dos estúdios da TV Rio Preto, com transmissão ao vivo pelo meu Facebook, A Dona da Bola, e também no meu canal do YouTube, e à tarde também durante a programação da TV Rio Preto. Esse fim de semana não tivemos Campeonato Brasileiro, quer dizer, tivemos um jogo atrasado entre Grêmio e o Sport, o Grêmio goleou o Sport por 5-0 e deu uma aproximada aí do Corinthians, jogo único, mas hoje a gente vai falar bastante sobre seleção brasileira, que a gente já sabe, já está classificadíssima para a Copa do Mundo do ano que vem, já 2018, e enfrentou o Equador e venceu. A gente vai falar bastante desse jogo. E vamos falar também da Primeira Liga, que vai ter final importante, aí final entre Londrina e Atlético Mineiro, que a gente vai falar já já. Primeiro, eu quero apresentar o meu colega, que hoje está aqui comigo participando, que é o Djalma, jornalista. Djalma, bom dia, muito obrigado pela sua presença, bem-vindo. Bom dia, Juliana, um prazer retornar a essa casa, no qual a gente também fez parte por muito tempo, muitos programas de esporte, e hoje para falar bastante a respeito dos assuntos envolvidos, aqueles que mexeram aí com o final de semana. É isso aí, a gente vai começar falando então da Primeira Liga, que como eu disse, já temos finalistas Londrina e Atlético Mineiro, Londrina que eliminou o Cruzeiro, hein? O Londrina eliminou o Cruzeiro, aí nós temos lances do jogo. A gente sabe, essa Primeira Liga, os paulistas não participam, né? A Primeira Liga é um campeonato na qual a gente tem os paranaenses, mineiros e também cariocas. Nós tivemos, por exemplo, o Paraná e Flamengo, Djalma. O Paraná eliminou o Flamengo dessa Primeira Liga. O Flamengo, é claro que está com as atenções voltadas mais para a Copa do Brasil e também para o Brasileirão, mas fato é que o Paraná Clube eliminou o Flamengo naquela ocasião e depois foi eliminado pelo Atlético Mineiro. E agora foi a vez do Cruzeiro ser eliminado pelo Londrina. Final, então, Londrina e Atlético Mineiro. O que esperar dessa final, Djalma? Tem favorito para você? Olha, um detalhe importante é que a Primeira Liga, ela nasceu com uma ideia muito importante dentro do futebol brasileiro. Mas a gente nota que ela ficou meio que deixada de lado aí com o passar do tempo, principalmente por esse intervalo muito grande que teve. A Primeira Liga teve o seu início já no começo do ano, depois teve uma parada e está voltando agora, basicamente aí com a folga que a seleção deu para os clubes em relação à data FIFA. Quanto à final, a gente nota o quê? O Londrina é um time que está na Série B, não faz uma campanha tão exuberante assim, só que se agarrou à Primeira Liga como uma oportunidade de título nacional. Enquanto que os outros clubes todos que você falou aí, o próprio Flamengo, o Cruzeiro que o Londrina eliminou ontem, o Atlético Mineiro que ainda chega à decisão, precisamos saber como ele vai chegar para essa final. Essas equipes, eles tiraram que o pé do acelerador. Eles se preocupam muito com o Campeonato Brasileiro ou outras competições paralelas que eles têm nesse segundo semestre e colocam aí times alternativos, digamos assim, para não dizer que todo mundo é reserva aí nessas formações. Londrina e Atlético, como você disse, a expectativa da final, eu creio que o Londrina tenha mais vontade de vencer, não que o Atlético não tenha. Isso é só um comentário relacionado àquilo que a gente pode esperar. Para o Londrina, o título seria muito mais importante do que para o Atlético Mineiro. Então a gente notou isso nesses jogos aí, onde o Londrina eliminou o próprio Cruzeiro e no jogo anterior, onde o Londrina já havia eliminado o Fluminense. Exatamente. Então você vê que ele já criou um certo aspecto de eliminar times de Série A. Então é uma equipe que se acostumou, pelo menos aí nessa reta final, a esses grandes jogos. E o Paraná que eliminou o Flamengo, né? Na época o Lisca era treinador, aí ele teve problemas internos ali nos bastidores e acabou demitido, saindo do Paraná. E isso de fato prejudicou o Paraná, que agora aí perdeu uma oportunidade, né, assim como Londrina, de disputar um título aí, como você disse, concordo, que para eles vão considerar um torneio nacional, né? Que seria muito importante para esses clubes, um clube como Londrina. E o Atlético Mineiro, eu concordo, também acho que o Atlético Mineiro, não que dê menos importância, mas que encare com menos seriedade do que o Londrina nessa final. Se bem que o Atlético Mineiro não está num ano muito bom, né? Tem um bom time, tem jogadores como Fred, Robinho, Caçares, mas que dentro de campo não estão correspondendo à altura. Então, ao mesmo tempo, para o Atlético Mineiro também poderia ser importante esse título, para dar um ânimo aí para a torcida, né? Aquilo que a gente fala, depende como a equipe vai entrar na final. O Atlético está bastante pressionado por tudo aquilo que você falou, o time gastou muito. Quando começava o Campeonato Brasileiro, todo mundo apostava no seguinte aspecto: Palmeiras, Flamengo e um terceiro candidato sempre foi o Atlético, pelos jogadores renomados que tem. Teve um começo desastroso, aí se apegou na ideia da Libertadores da América.
Na Libertadores o time também caiu, surpreendentemente para um time boliviano, e agora tenta se juntar para terminar bem o Brasileirão. Como a gente sabe, está numa campanha muito ruim, tem 29 pontos, está numa situação intermediária aí do campeonato. E tem a Primeira Liga aí também com essa possibilidade. Mas como é um jogo único, como a gente está vendo algumas surpresas, principalmente muitos times considerados menores, como Londrina e Paraná, conseguindo resultados basicamente nos pênaltis, essas equipes estão mostrando muita superação, Juliana. Acho que o grande problema que o Atlético enfrenta nessa final é um Londrina animado e um time que, como a gente viu aí nas imagens, se superou nos últimos jogos. E que vem fazendo uma campanha boa também na Série B, o Londrina. E, se não me engano, acho que ele está próximo ali, né, dos 4 primeiros, se não me engano. Depois eu vou confirmar, mas o Londrina tem um bom time e, como você disse, eu também acho que vai dar trabalho aí para o Atlético Mineiro nessa final, porque vem mais animado, acho que vem mais inteiro, né? O Atlético Mineiro vem nessa dúvida aí, né? Tentando juntar os cacos e nessa dúvida se usa time titular, se usa time misto. Agora, o Londrina, acho que não tem dúvida, o Londrina é força máxima, né, para essa final e que é o que vai dificultar muito para o Atlético Mineiro, mas acho que não dá para apontar favorito então, né, João? Não dá, mas é só você pegar o ambiente nas cidades. Acredito que Londrina, o comentário na cidade é esse. Todo mundo só se fala nessa final, porque é o sonho que a gente falou no começo de uma equipe ter um título nacional, coisa que a gente não ouve falar que o Londrina chegou em uma decisão de uma competição aí em nível nacional. E a gente já em Minas, nos pênaltis, ó. Mais uma vez nos pênaltis. Já em Minas, eu tenho certeza que o comentário maior é em relação ao fiasco do time nesse ano. Mas, obviamente, que um título, não digo apagar a situação ruim que o Atlético passou nesse ano de 2017, mas pelo menos dar um alento aí para os jogadores, para o elenco, para poder aí seguir a caminhada dele em termos de Brasileirão, já que ainda faltam 16 jogos. Querendo ou não, se a equipe conseguir aí melhorar a autoestima, o Atlético possa ainda brigar por alguma coisa. Então essa é a Primeira Liga, final Cruzeiro Cruzeiro foi eliminado, Londrina e Atlético Mineiro, mais uma final aí da Primeira Liga, e vamos ver aí se vamos ter surpresas, né? Se bem que eu acho que se o Londrina ganhar não vai ser uma surpresa, né? Porque o time grande é o Atlético Mineiro, mas o ânimo, como você mesmo disse, a cidade, a esperança, a expectativa do Londrina está bem maior, sem dúvida nenhuma, para essa grande final. Bom, agora, Djalma, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar de seleção brasileira, mais uma vitória sobre o comando do Tite, dessa vez 2-0 contra o Equador. Nós vamos mostrar os gols, vamos falar bastante aqui desse time e das expectativas para a Copa do Mundo 2018. Voltamos já. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Bar do Cidinho, espaço aconchegante e climatizado. Endereço certo para momentos de lazer com a família. Deliciosas porções quentes e frias. Uma seleção especial de cervejas e o melhor espetinho da cidade. E no almoço, servimos o melhor da comida caseira. Em dias de jogos, telão. E nos finais de semana, música ao vivo. Bar do Cidinho, vencedor da Comida de Boteco 2017, Rua Capitão José de Castro, 370, na Anchieta. A Prefeitura de Rio Preto trabalha para proporcionar mais esporte e lazer para a nossa cidade. Recupera praças e centros esportivos. Vários locais já foram reformados. A empolgação voltou. Promove e amplia atividades para todas as idades. Ninguém fica de fora. E as modalidades são diversificadas. Competição, diversão, saúde, qualidade de vida. Prefeitura de Rio Preto, incentivando o esporte. Estamos de volta e agora sim para falar de seleção brasileira, das seleções aí pelo mundo afora.
principalmente da nossa que venceu o Equador, né, no jogo da última quarta-feira, né, da semana passada, com gols do Coutinho, Felipe Coutinho, que entrou, jogou muito bem pela seleção, e mais um gol do Paulinho, que com o Tite na seleção brasileira, todo jogo é um gol. Ótima fase do Paulinho sob o comando do Tite. Paulinho que já conhece bem o Tite, né, dos tempos bons, ótimos tempos de Corinthians. Por falar nisso, o Djalma é corintiano. Como corintiano, acredito que você admire o futebol do Paulinho. Eu também admiro, sou palmeirense, admiro muito e está indo para a seleção e está correspondendo à altura, né, Djalma? Um detalhe importante que a gente tem que salientar, não só do Paulinho, como de alguns outros jogadores, que o Tite confiou neles mesmo estando na China. Porque tem aquela história, né, Juliana? O jogador vai para a China ou vai para um mercado não tão competitivo, ele fica esquecido. Eu tenho certeza que você ouviu isso, todo mundo ouve isso. E o Paulinho, o próprio Renato Augusto e outros jogadores que foram convocados em momentos anteriores, eles conseguiram na seleção fazer aquilo que o Tite sempre quis deles, pelo fato de já os conhecer e, obviamente, confiar no trabalho deles. O Paulinho é esse exemplo, como você falou, é um jogador que a gente já o conhece, só que não sabia como ele iria se integrar na seleção nessa última temporada devido a estar no futebol chinês. Mas superou com gols, belas atuações, tanto é que o Barcelona investiu nesse jogador. Para você ver, o Barcelona pagar 40 milhões de euros por um atleta que está na China, exatamente, é prova que esse jogador está desenvolvendo aquilo que se espera dele. Na seleção, a gente nota aí, com o passar dos jogos, que ele só tem a melhorar e acrescentar muito aí no esquema do técnico Tite, que sempre deu liberdade para ele ser esse elemento surpresa. Tanto é que em jogos decisivos ele acaba sendo o jogador que define e acaba aí com gols ajudando bastante. Exato, e o fato de ter sido contratado pelo Barcelona também se deve muito justamente às oportunidades que ele está tendo na seleção brasileira, porque pode ter certeza que o Paulinho ficou muito mais assim, visado pela seleção do que por estar na China, porque o Barcelona sempre fala que admira muito o futebol da nossa seleção e está sempre de olho aí nos nossos craques. Inclusive, Felipe Coutinho também é mais o interesse do Barcelona. Está meio complicado porque o Liverpool não está querendo liberar de qualquer maneira, está pedindo bastante, aí uma pedida alta pelo Felipe Coutinho, mas o Coutinho é mais um que está na mira e muito na mira do Barcelona também. Seria se fosse para o Barça que perdeu o Neymar, né? Uma perda importante para o Barça, Felipe Coutinho seria um bom nome aí para complementar e para agregar para o grupo do Barcelona, né, Djalma? O Barcelona apostava muito nessa contratação, porque era um jogador, não digo com as características do Neymar, mas pelo menos era um jogador que eles acreditam que possa substituí-lo dentro do esquema tático e das coisas que o Barcelona pretende aí para o ano todo e para a temporada europeia. Mas como a janela lá fechou, Juliana, acredito que o sonho ele deva ficar agora parado por esses 6 meses. Pelo menos está adiado, né? Sim, só se for em janeiro que o Coutinho pode agora se transferir dentro do mercado europeu, já que a janela fechou agora dia 31, entre dia 31 e 1º de setembro. Então ele fica no Liverpool. Agora a gente precisa saber como ele vai ficar lá, né? Porque como ele queria sair, o Liverpool quis segurá-lo, tem aquela questão de torcida, aquele ambiente todo que a gente sabe que o atleta fica quando existem novelas como essa do Felipe Coutinho. Mas acredito que com as boas atuações dele com a seleção, chegando lá e também jogando bem... Olha aí, o gol do Felipe Coutinho. É um jogador que entrou, porque ficou aquela polêmica, né, Juliana, que para jogar no Liverpool ele estava contundido. Aí para a seleção ele pôde jogar. Então você sabe que isso aí não pegou muito bem lá na Europa. Porque muitos podem dizer que ele está forçando a saída do Liverpool, né, com esse tipo de comportamento. É complicado e o Liverpool também está certo de valorizar, porque é um baita jogador. Acho que se vai vender para um clube como o Barcelona, tem mesmo que, acho que vender por um preço justo, porque para você perder um jogador como o Felipe Coutinho, tem que valer a pena pelo menos financeiramente, né? Porque é um bom jogador. Realmente, até porque o Liverpool renovou o contrato dele não faz muito tempo. Então tem aquela história toda, o jogador renova o contrato. Obviamente que ele não sabia que o Barcelona iria manifestar esse interesse. Então não pegou muito bem por esse aspecto. O jogador acaba de renovar o contrato, coloca-se lá um salário alto, recebe um adiantamento, que a gente chama de luvas, e aí vem a proposta do Barcelona, obviamente ele ficou balançado, mexido, só que aí o Liverpool falou, não, daqui você não sai. É isso aí. Falando aí desse jogo aí, que o Brasil venceu o Equador, primeiro tempo o Brasil foi superior, mas foi um jogo mais morno, sem tantas oportunidades, mas na segunda etapa a seleção brasileira voltou muito bem, foi com tudo para cima do Equador e
na minha visão, pelo que eu pude acompanhar do jogo, eu gostei. Estou gostando já há um bom tempo do que a seleção brasileira vem apresentando, mas eu acho que essa última partida como o Equador, das últimas, acho que foi a melhor mesmo. A gente vem notando uma crescente nessa seleção brasileira e gostei muito da seleção, principalmente na segunda etapa. Você também enxergou assim, Djalma? Exatamente, até porque o Tite vem quebrando recordes. É a 9ª vitória consecutiva dele em jogos de eliminatória. O Brasil nunca conseguiu esse feito anteriormente. Então prova que o trabalho dele, as ideias que ele está propondo com os jogadores, mantendo as convocações, tendo coerência, o ambiente mudou completamente daquilo que a gente via há um ano atrás. Olha para você ver em um ano o quanto a seleção se transformou. Contra o Equador foi mais um exemplo. Mesmo com as dificuldades aparentes, a equipe conseguiu no segundo tempo, através de algumas alterações, entre elas a entrada do Felipe Coutinho, dar um novo panorama e fazer o resultado aí que a gente viu de 2-0. E também acho que a gente tem que também... Eu gosto de falar bastante também no Gabriel Jesus, vem jogando muito bem. O gol do Felipe Coutinho foi uma grande jogada do Gabriel Jesus, deu um chapéu, até acabou... sem querer, acabou apanhando ali, entre aspas, do jogador do Equador, mas acabou dando passe para o Coutinho, fazer o 2-0 e resultado importantíssimo. Lembrando, Brasil já classificadíssimo para a Copa do Mundo ano que vem, além da Rússia, claro, que é anfitriã da Copa do Mundo, Rússia 2018. Então eu acho que também a gente tem que destacar bastante. O William vem jogando muito bem na seleção brasileira, o Gabriel Jesus, Neymar, apesar de um pouco mais apagado contra o Equador. Isso também é difícil falar em Neymar apagado, porque o Neymar ele é muito caçado em campo, né? E isso atrapalha, querendo ou não, atrapalha. Porque é o jogador que mais ali é perseguido, não sei se você concorda comigo, é o jogador pela característica, pela habilidade, por ser um jogador rápido, sempre um dos mais caçados em campo, né, Djalma? Daí a importância de ter outros jogadores bem, Juliana, porque você sabe que 2 ou 3 atletas do time adversário já ficam colados no Neymar. Aí pode sobrar espaço para jogadores como o Paulinho, dominar aquela bola na área e fazer o gol. Exatamente. E até para ter uma jogada de efeito, como foi o do gol do Felipe Coutinho. Então, de repente, essa marcação especial que o Neymar sofre dos adversários faz com que outros jogadores também se destaquem, como foi o caso aí na vitória diante do Equador. E fazia muito tempo que o brasileiro não se empolgava tanto com uma seleção, né, como está se empolgando com o Tite. Eu ouço até dizer, Djalma, quero saber se é da sua opinião também, que o Hexa vem aí. Dá para acreditar mesmo nisso? Dá para cravar um exemplo? O Brasil vai ganhar essa Copa? Acredito que dá pelo seguinte aspecto. A seleção passa confiança. Você vê que na seleção passada, mesmo a Copa sendo aqui, tinha aquele alvoroço todo do Brasil jogar em casa, mas muita gente estava com o pé atrás. Infelizmente, a gente não precisa nem reeditar a história que foi a participação brasileira na última Copa do Mundo. Já na Rússia, a gente sabe que temos as mesmas favoritas, Alemanha, Argentina, Itália, enfim, as seleções tradicionais. Só que o Brasil elevou o seu patamar novamente. Então acredito que, além do respeito que esses adversários têm em relação à seleção brasileira, o Brasil pode ser um grande postulante a trazer da Rússia aí a tão conquista do hexacampeonato. É isso aí, o Brasil que tá carente depois da campanha do Penta, as últimas campanhas da seleção na Copa têm sido muito ruins, muito aquém do que se espera da seleção com mais títulos de Copa do Mundo, que é a nossa seleção brasileira. E eu também confesso que estou bastante animada aí, com uma expectativa muito boa para a seleção do Tite, que a cada jogo está se superando, melhorando cada vez mais e adquirindo confiança, que eu acho que é o que mais estava faltando para as últimas seleções, para a seleção do Dunga, por exemplo. Eu acho que faltava aquela confiança em si mesmo, na equipe. Você não concorda, Djalma? Até porque os jogadores não mudaram, Juliana. Se a gente pegar a escalação do Tite, também da era Dunga, poucos atletas aí foram inseridos, até porque o Dunga não conseguiu trabalhar com o Gabriel Jesus, que ele estava surgindo. Então Exatamente. Foi, digamos assim, o diferencial, né? A cereja aí que apareceu no bolo da seleção. Dos demais, o Dunga sempre pôde convocar todos esses atletas. Só que a coisa não andava. Com o Tite tudo mudou, parece que foi uma varinha de condom, o Brasil começou a jogar de uma outra forma, a sequência tem mostrado isso, e as vitórias vindo, Juliana, a autoestima melhora, a confiança melhora e o futebol acaba aparecendo, que são coisas que a gente tem notado aí nos últimos jogos. É isso aí, e falando em seleção brasileira, tem mais seleção brasileira amanhã. A seleção brasileira enfrenta a seleção da Colômbia, lá na Colômbia, Colômbia e Brasil, expectativa também de um grande jogo. A Colômbia que tem jogadores também importantes, jogadores... a Colômbia nos últimos torneios, Copa do Mundo... Eu percebo a Colômbia uma seleção também que vem crescendo bastante, né, Djalma? Uma seleção que acho que a
a cada vez que a gente vê ela, que o Brasil tem que enfrentar, ela vem se tornando uma seleção mais difícil, que bate mais frente a frente com as principais seleções mundiais. Você não acha, Djalma? E além de tudo tem a rivalidade, né? A gente nota que Colômbia e Brasil sai sempre uma faísquinha. O Neymar foi tirado da Copa do Mundo, você se lembra, no jogo diante da Colômbia, aquela contusão toda que foi polêmica. Depois disputaram também um jogo decisivo nas Olimpíadas, onde o Brasil passou para chegar até a fase decisiva diante da Alemanha. Enfim, além do crescimento colombiano, dessa rivalidade toda, para a Colômbia vale sim o sonho da Copa do Mundo. O Brasil já está classificado, como você disse. Mas a Colômbia está disputando ponto a ponto com quem? Com a Argentina, com o Uruguai, com o Chile, com o Paraguai. Enfim, então para a Colômbia, qualquer resultado, qualquer ponto que eles tirarem do Brasil vai ser benéfico não só em termos de classificação, mas sim para a questão aí de poder chegar à Copa do Mundo, que também é o grande objetivo aí dos colombianos. É isso aí. Brasil e Rússia, portanto, já estão na Copa. E falando nas eliminatórias europeias, também temos um classificado que é a Bélgica. A Bélgica garantiu seu passaporte para a Copa do Mundo de 2018. A Bélgica, excelente campanha, vem aí muito forte. A Bélgica também vem tentando buscar o seu espaço, né? Aqui nas últimas Copas, em que a gente pôde acompanhar a Bélgica, ela sempre ficou ali meio abaixo, né? Foi sempre uma das seleções menos faladas, ali mais abaixo comparado às outras, mas fato é que nesse ano, nas eliminatórias europeias, está indo muito bem e já garantiu a sua classificação. Bélgica pode ser uma boa surpresa na Copa do Mundo. Na última Copa, Juliana, falavam-se da Bélgica, por ter uma geração de jogadores que estavam aparecendo no cenário europeu. Só que ainda era um time muito jovem, acredito que pecaram por experiência. Já na edição do ano que vem, a Bélgica pode ser sim apontada, depois do escalão de elite que eu falei, que são aquelas seleções tradicionais, a Bélgica vem num segundo plano aí, como, digamos assim, uma Holanda foi na Copa do Mundo passada. E a Holanda que está numa situação complicada, pode ficar fora dessa Copa, hein? A Holanda que eliminou a gente, quem não se lembra, né? A última eliminação sofrida pela Holanda, e a Holanda pode ficar fora da Copa, está numa situação muito complicada. E só para falar aqui, a gente não tem os lances, mas só para constar aqui que Luxemburgo, né, teve seu primeiro resultado positivo contra a França. Olha só, hein? E para eles foi considerado como se fosse um título, né? Olha, Juliano, eu acompanhei o finalzinho da partida e eu vi a festa dos jogadores e a comissão técnica de Luxemburgo. Por quê? Empataram com a França em Paris. Uma coisa inédita até então, porque Luxemburgo é como uma daquelas seleções que a gente nota que só é o chamado saco de pancadas, que entra no grupo para fazer, pra digamos compor assim, apenas, né, o grupo. A diferença para os adversários. Como você falou da Bélgica, a Bélgica semana passada ganhou de Gibraltar de 9-0. Digamos que Gibraltar e Luxemburgo têm um futebol parecido. Só para quem está em casa acompanhar o porquê dessa festa de Luxemburgo ter conquistado o ponto diante da França. E a França que havia ganho da Holanda de 4-0 no meio de semana. Exatamente. Então aí já dá para notar por que Luxemburgo fez tanta festa assim, estando tão longe de uma classificação para a Copa do Mundo. É isso aí, as surpresas, né, do futebol. E é muito legal a gente ver essas seleções que a gente não está tão acostumado a vê-las conquistando títulos, como Brasil, Argentina, Alemanha, França. Mas é legal a gente perceber uma crescente, um destaque maior nessas seleções, que sem dúvida, quem ganha com isso somos nós, telespectadores, e a Copa do Mundo, né? Que vamos ver, com certeza, vamos ver partidas brilhantes aí na Copa do ano que vem. Pois é, já foram 4 anos, vem mais uma Copa por aí, né, Djalma? E vamos acompanhar aí o desempenho da nossa seleção brasileira e das demais seleções também. Eu tenho certeza que vai ser uma grande Copa, Djalma. Passa muito rápido, viu? A gente nota, até pelo pouco tempo que faz a última Copa do Mundo, já estamos aí já falando de Copa, o Brasil já classificado há um certo tempo, o que dá tranquilidade também para o Tite trabalhar aquilo que ele quer e pensa em relação aos seus convocados e os adversários todos aí pelo mundo. Essa semana ainda tem jogos lá na Europa, então acredito que além da Bélgica, mais seleções possam se garantir. Entre elas a Alemanha, viu, Juliana? Deve se garantir nesse meio de semana. É a Alemanha que nos preocupa. Bom, eu acho que essa seleção do Tite não tomaria de 7-1 da Alemanha. Você acha que tomaria? É difícil, né, falar, mas... No futebol tudo é possível, mas eu acredito que não. Não, viu, eu acho que não, eu acho que não. E quem sabe que vem a Alemanha aí para que a gente possa se vingar e devolver, não digo devolver o 7-1, mas quem sabe uma classificação, uma vitória importante em cima da Alemanha na Copa. É o que vamos esperar. Bom, o nosso programa, a Dona da Bola, está ficando por aqui. Eu quero agradecer o meu parceiro, jornalista Djalma, aqui comigo hoje, comentando os últimos acontecimentos mundial e nacional do nosso futebol. Muito obrigada, Djalma, pela presença.
e espero você aqui em outras oportunidades, hein? Eu que agradeço, Juliana. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar de volta aqui na TV Rio Preto. Um abraço para você, sucesso aí no programa. A gente sabe a importância também de ter as mulheres nesse universo esportivo. E a gente volta aí numa próxima oportunidade, com certeza. É isso aí. Muito obrigada, Djalma. Muito obrigada a você também, nosso telespectador, em mais um Dona da Bola. Lembrando que mais tarde na programação, na grade aqui da TV Rio Preto, tem mais Dona da Bola em 2 horários e também pelo meu canal no YouTube, a Dona da Bola com Juliana Araújo. É isso aí, vamos ficando por aqui e até segunda que vem com mais um A Dona da Bola. Até lá.